acho que hoje eles estão defendendo os interesses deles. Fala pessoal, começando mais um dia aqui, eu me banco da Fazenda. Estamos hoje aqui na Agrobassi, em Venceslau Braz, interior do Paraná. Reinaldão, mais um dia que promete, começou bom, mais quente hoje, são 8, nem 9 horas ainda, tá o sol estralando. Ontem estava um pouco mais ameno, né? Fala pro pessoal onde que nós estamos aqui, a estrutura, o que eles vão conseguir hoje acompanhar, que vai ser gravado nesse sabadão. Reinaldão, hoje nós estamos aqui em Venceslau Braz, fica aqui no Norte Pioneiro, no estado do Paraná. A fazenda do Grupo Bass, uma família que eu atendo já há mais de 12 anos. Então hoje o nosso objetivo aqui, o que é? É vir mostrar para eles essa questão da estrutura de armazenagem. Então hoje nós vamos mostrar tudo o que acontece, como que funciona, como que é uma estrutura de armazenagem. Vamos falar também um pouco de formação de preço. Marcelão, vamos vem mostrar Marcelão. no detalhe, na prática, como que é. Marcelo Bass, ele é Obrigado, filho do seu Darcy. E ele que vai mostrar para nós, ele vai conversar e ensinar tudo sobre esse processo. Então aqui, nesse pouco tempo já na estrutura, parabenizar, né? Uma estrutura fantástica. Então aqui são 6 silos. Reinaldão, só um spoiler aqui. Você falou 6 silos, né? Eu tô vendo 7, não tô maluco. E aí, explica pra gente. Tem a estrutura de silo e tem a questão do pulmão, né, Marcelo? Então, aqui a gente tem essa linha de 6 silos, são os silos armazenadores. Então, depois do produto padronizado, o produto vai para os silos armazenadores, né? Ali ele pode ficar o tempo que for necessário até chegar a comercialização e o embarque para o destino final, né? E aquele silo menor, ele é um silo pulmão. O que ele é um silo pulmão? Silo pulmão é onde o produto, se ele chegar com uma umidade que não pode ir diretamente para o armazenador, ele pode ficar um período ali até chegar e passar para o secador. Então ele é uma base aberta, tipo uma peneira que tem uma aeração forçada. Então ali, se o produto tiver com uma certa umidade, não vai ter perigo de estragar, seja soja, milho, o produto que for. Bom, então aproveitando aqui que o Marcelo trouxe a aula já inicial, já que é para ser na prática, a gente podia fazer um negócio ainda diferente, conhecer dentro do silo. O que você acha, Reinaldão? Perfeito. Bora? Vamos então, mostrar no detalhe. Cola com a gente, bora! Bora lá, pessoal. Agora então nós vamos mostrar na prática aqui como que funciona o processo depois que tira o grão lá da lavoura. Marcelo, como que funciona todo o processo aqui? Você podia explicar pra gente? Então, aqui é o primeiro passo, né? Quando o caminhão chega da lavoura, ele entra aqui é a balança que o caminhão fica em cima para pesar, e aí é coletado a amostra do produto em cima do caminhão com esse aparelho aqui, coleta por aquele tubo, aí a amostra passa pelo cano, e o classificador, ele tira aqui o balde, leva ali para a sala de classificações, daí ali coloca no aparelho, faz a umidade que o produto está entrando, faz a impureza, a quantidade de impureza que está chegando, e faz o peso do caminhão carregado, e aí libera o caminhão para ele dar sequência e ir na moega fazer a descarga, após ter ter os dados na mão sobre a classificação. Ô Marcelo, essa amostra aí é para saber quanto que seria a questão de desconto do produtor, quanto que veio de umidade do grão, seria para isso que tira essa amostra? Exatamente. É coletada uma amostra homogênea do caminhão, aí faz e vê exatamente isso. Quanto que deu de umidade, quanto deu de impureza. É lançado no sistema, o sistema automaticamente faz os descontos de umidade que vai dar, de impureza, e também serve para nós saber o destino que o produto vai tomar dentro da unidade. Se ele vai ter que passar pelo secador, se ele estiver acima da umidade padrão, ou se ele já pode só passar pelas máquinas que faz a limpeza e tira as impurezas e já vai direto para o armazém, o silo armazenador. Então, se ele tiver com a umidade abaixo do padrão para armazenagem, ele não passa para o secador, não passa para o silo pulmão. Só é passado numa máquina que chama pré-limpeza para tirar as impurezas e o destino dele já vai para o silo armazenador. Marcelo, e para a gente trazer informação pessoal aqui para eles terem uma noção, questão de preço. Hoje uma estrutura igual a de vocês aqui, qual que seria o valor? Quanto que o produtor precisa investir para conseguir uma estrutura semelhante a essa de vocês? Olha, hoje uma unidade dessa aqui, completa, do jeito que está, com 6 silos, secador, 3 máquinas de limpeza, silo pulmão, balança, completo, né? Que tem a parte civil, que é uma parte que tem um custo alto. Eu acredito, não tem esses valores atualizados,
Mas uma estrutura dessa aqui hoje em torno de 30 milhões. Será que tem dinheiro no agro, Ronaldão? Eu tô acostumado em São Paulo, já tive meu Celtinha e tal. O Sandero, que você vê em São Paulo, aqui é a Dodge Ram. Aqui, a cada 5 carros que você olha, 4 é caminhão da tona. Então, acho que tem dinheiro, viu, Reinaldão? O Marcelo explicou que aqui um ano de uma safra bacana, com tudo dentro do planejado, todos esses silos, todos, sem exceção, eles vão ter soja até a tampa deles. Onde forma o chapeuzinho ali ainda, tem uma montanha, junto com o silo pulmão. Perguntei para ele o que faz a diferença, né, sobre um ano ser bom ou ruim. O que interfere na prática? Então, Marcelão, o que faz um ano produtor rural ser bom e um ano ser ruim? É somente o esforço do produtor ou tem outros fatores externos que impactam? Bom, então, o produtor ele tem que focar em dar todas as condições ideais para a cultura, né? Seja soja ou milho, o que for, produzir. Mas ele não consegue controlar um fator que é só Deus que controla, que é a chuva. Se o produtor pode fazer um investimento alto, 100%, tudo bonitinho, certinho, mas faltou a chuva, faltou a água no solo, não produz. É o único e o principal insumo que o produtor não consegue controlar, né? É lógico, temos aí, né, outras questões mudando um pouco a questão de irrigação, né? Áreas irrigadas o produtor consegue fazer isso. Mas daí abrange um custo elevado, não consegue fazer em áreas, né, muito grandes. Então, o principal que se não tiver, não produz, é a água no solo, é a chuva que Deus manda. Isso daí com certeza vai servir para muita gente que está começando, engatinhando no agro e que acha que está tudo na mão do produtor. Como nada na nossa vida, tudo está na nossa mão, né? Então, o fator Deus é preponderante. A gente até tem uma frase que fala muito assim no agro, né? É que o produtor, ele é um empresário que tem uma indústria a céu aberto, né? Então, ele vai, planta, faz um investimento alto, coloca ali tudo o recurso que tem no solo, mas depende desse fator que não está no controle dele, né? Se não tiver a chuva, não tem produção. É uma indústria a céu aberto. Marcelo, então vamos lá, o caminhão chega lá, tira a amostra, depois ele vem para cá. O que acontece aqui nesse setor? Isso, então, após o caminhão ter feito a classificação e o peso carregado, ele vem aqui, passa aqui pela moega, que é esse buraco aqui que a gente está vendo, sobe nessa máquina aqui, o caminhão fica em cima e ela levanta, abre a tampa de trás, a parte de trás da carroceria do caminhão. Isso aqui levanta até lá em cima lá e o produto que está dentro da carroceria, ele acaba caindo aqui dentro da moega e lá na moega tem um buraco lá que pega na correia daquela máquina ali que é os elevadores transportadores que chamam. Eles elevam lá em cima, joga numa tubulação e essa tubulação aí vai dar o destino que pode ser ou silo pulmão se o produto estiver úmido, para esperar para ir para o secador, ou se o produto já tiver com uma umidade baixa, vai jogar ele na máquina, na pós-limpeza, que vai tirar as impurezas, e que nós vamos ver agora ali na frente, e vai para o silo daí. Então aqui é a descarga do produto, né? Então aqui o caminhão chega, descarrega e fica vazio para voltar para pesar ele vazio aí. Marcelo, então isso aqui é só para elevar o caminhão assim, para derramar a soja aqui na moega, né? Isso aqui é o tombador, né? A gente chama de tombador. O caminhão sobe aqui, trava os pneus aqui, ó, é tudo hidráulico, né? Essas travam os pneus e essa plataforma ela se eleva até lá em cima para o produto sair. Se for um caso de um caminhão basculante, que chama um caminhão caçamba, aí não precisa elevar o tombador. O próprio caminhão bascula e derruba o produto aqui. Marcelo, e essa estrutura aqui? O que é essa estrutura aqui? Você pode explicar para a gente? Sim, então, aqui é as moegas, né, de descarga, como a gente viu ali. Aí dessas moegas, que é o que eu falei, ou vai para o silo pulmão, ou vai pro silo armazenador. Mas antes de ir ou para o silo pulmão ou para o armazenador, elas passam por aquelas máquinas ali, ó. Inclusive tem uma máquina trabalhando ali, ó. Ali aquelas máquinas, elas fazem a separação do grão do produto das impurezas, da terra, do caule, dos pedaços de caule.
de todas as impurezas que vêm junto com o grão, são separados através daquelas máquinas ali. São separados através de peneiras, então passa por peneiras e tira as impurezas maiores que os grãos, elas são separadas ali, e por um sistema de ventilação, que tem uma sucção, que ela sucça a impureza leve. Ela consegue tirar a impureza leve e deixar o grão que cai nas peneiras e separa pelo tamanho, e ali o produto já está limpo daí. Dali, ou ele vai para o silo pulmão, para esperar para fazer a secagem, ou ele vai direto já para o silo armazenador. A secagem depende da lenha, correto? Sim. Então, você deve ter uma parte da sua propriedade que ela é eucalipto, que você corta para fazer lenha e para secar, é isso mesmo? Isso Ali é mesmo. tudo para secagem. Isso. Aquela lenha lá, aquele material que está armazenado lá, é a lenha que vai trazer aqui naquela máquina ali, naquela chama fornalha, que é onde é colocado a lenha, feito o fogo, extraído o calor através de sucção também, mandado o calor para dentro dessa estrutura ali, que é o secador. Então ali tem uma estrutura de colmeias, onde os grãos vão passando, e o ar quente gerado da fornalha passa entre essas colmeias e vai tirando a umidade, tirando a água de dentro do grão. É um processo lento, dependendo da umidade, ele pode ficar 1 hora, dependendo da umidade, se for no caso o milho, é um produto que colhe muito úmido. Então o milho, geralmente, o produto fica em torno de 4 horas passando ali dentro do secador, com o ar quente sendo ventilado no meio para abaixar a umidade a 14 graus, para ficar no ponto de padronização e armazenagem. Além da soja, ela pode ser útil para qual outro commodity? Essa estrutura nossa aqui hoje, ela está preparada para receber soja, milho, trigo. São esses 3 principais produtos. Aí já tem alguns produtos que, para receber aqui, teria que fazer algumas alterações. Legal. Marcelo, então isso aqui é a fornalha onde você coloca a lenha para extrair o calor, correto? Isso aqui é uma parte da estrutura do secador, que vai fazer a secagem do produto. Então aqui a lenha é retirada ali, colocada aqui nessas portinhas, ela queima nessa região aqui, e aí tem os exaustores, que eles sugam somente o ar quente e leva para dentro do secador, onde está o produto para ser secado. Marcelo, explica para nós agora o que é essa sala aqui, o que são esses painéis? Bom, aqui a gente está dentro da sala de comandos, né? Então aqui, nessa tela aqui, ó, é onde é feito a ligação, desligamento e o acompanhamento de todos os motores que tem na unidade. Então cada luzinha daquela ali, a que está vermelha é um motor que está desligado. A que está verde é um motor que está ligado, que está em funcionamento. Aqui a gente tem um outro painel que no momento não está usando, mas que é o que controla a umidade e a temperatura dos grãos dentro do silo. Então você vem aqui, com o celular, você tem um aplicativo no celular, você já consegue ver a temperatura, a umidade que está dentro do produto, lá dentro do silo. Você faz a leitura individual de cada silo. Marcelo, explica para nós que mais uma vez qual que é a finalidade desse silo pulmão aqui. Então, esse aqui é o silo pulmão. Então, quando o produto ele chega com umidade alta, ele vai para cá, para dentro desse silo pulmão. Silo pulmão, ele é perfurado, então ele é vazado, ele tem uma chapa perfurada para onde o ar é mandado por baixo e ele fica com um sistema de aeração muito forte para não ter perigo do produto estragar, porque produto com umidade, se você não cuidar, ele estraga, então ele não pode ir diretamente para o silo armazenador, ele tem que baixar a umidade nos teores de ideal para armazenagem. Então quando ele chega úmido, ele vem aqui, né? Esse aqui atrás aqui é o ventilador, a aeração dele. É uma aeração, um vento muito forte que é mandado aqui para dentro por baixo, passam por essa chapa perfurada e percorre dentro dos grãos, né? No momento ele está vazio, mas isso aqui fica cheio de produto, daí a gente nem consegue abrir essa porta. Sim. E o produto fica armazenado aqui com uma ventilação muito forte, aguardando o tempo dele ir para o secador. Aí depois ele sai daqui, né? Tem um buraco lá embaixo, ele cai no buraco através de um header, tipo uma corrente, uma linha,
que vai transportar ele até um elevador, que é aquele que a gente já viu, leva lá em cima e joga para dentro do secador. Aí lá ele fica o tempo necessário que for para abaixar para a umidade ideal para armazenagem. Então a principal diferença é esse sistema de ventilação. Exatamente. Aquele silo armazenador, ele tem um sistema de ventilação, mas não compara com esse aqui. Aquele lá é uma questão só assim... Para manter. Como ele é um silo grande, é uma base grande, é bem mais produto, então ele não tem o mesmo poder que tem esse aqui. Isso aqui é uma aeração, é um vento constante mesmo e forte. Então o diferencial dele, ele é inteiro, ó, vazado, fundo. Aquele lá ele tem só algumas linhas de aeração. A diferença do silo pulmão para o silo armazenador é que aqui tem uma aeração muito forte que não deixa o produto estragar, mesmo com umidade. E lá não, lá o produto tem que, a hora que vai para lá já tem que estar com a umidade ideal. Senão, se você jogar um produto úmido lá e sem padronizar, sem limpar, ele vai te dar problema, vai estragar, você vai perder o produto. Ele vai embolorar, vai mofar, vai dar grão avariado, grão ardido, que nós chamamos, né? Marcelo, lá na escola a gente tem costume muito de falar a questão da prática. Será que a gente consegue levar essa turma aqui lá da Paulista para entrar dentro de um silo desse, mostrar na prática como que é lá dentro? Com certeza, podemos ali, a gente está com alguns silos vazios, podemos entrar Bora lá, lá e Ronaldão. olhar o interior do silo. Não, olha, eu tô aqui só acompanhando porque pra gente e aqui que os alunos também, né, seja uma experiência diferente, porque de fato isso aqui, Marcelo, é o que faz o cara ter o primeiro entendimento para vir te atender, né? Não tem como um cara vir aqui sem saber, não talvez com tanta profundidade, né, Reinaldão, mas ele saber o funcionamento, porque isso aqui é o que vai te ditar todas as suas necessidades ao longo do ano quando você vai buscar um recurso com ele. Exatamente, eu acho que se o profissional chega para atender o produtor, não sabe o que é um silo, não sabe o que é um secador, porque o produtor também ele gosta de fazer os testes, né? Ele vai te perguntar, você está me vendendo? Mas que marca? Tem aeração? Não tem, né? Tem termometria, que é outra questão que eu vou mostrar lá dentro do silo. Então o profissional tem que saber, porque... A gente já tomou liberdade ali, tirei uma foto, vi a salinha ali de termometria, eu olhei, cara, fantástico ali. O Felipão achou que era um videogame, cara. Ele achou tudo bonito ali e tal. Foi chique, eu falei, calma, Felipão, calma. Logo a gente voltou pra São Paulo. Parabéns, Marcelo, fantástico. Joia. Que legal, cara. Gustavo, olha só como que o agro é legal, né? O Gustavão, que é nosso videomaker, nosso faz tudo, ele teve essa pergunta aqui, eu quis gravar. Marcelão, como que é composto o preço da soja em especial? Cada commodity tem uma estrutura de precificação. Isso. Da soja, qual que é? O milho e o trigo nosso aqui, ele é precificado, é um mercado regional. 90% da produção de milho e trigo é regional, é indústria aqui e tal. Então, é diferente. Agora a soja, ela tem um padrão maior de preço, vamos falar assim. E a soja, basicamente, tem 3 fatores que são principais, que formam o preço dela, e outros pequenos fatores. Mas os 3 principais são Bolsa de Chicago, o que está rodando na Bolsa de Chicago, o dólar, né? Porque é um mercado internacional, a maioria da soja produzida no Brasil é exportação, Bolsa de Chicago, dólar e prêmio no porto. Esses são os 3 principais fatores que formam. O que é o prêmio no porto? É como se fosse uma oferta e demanda, entendeu? Se uma empresa está com um navio atracado lá no porto de Paranaguá e o navio é para, sei lá, 500 mil toneladas e está faltando 50 mil toneladas para encher o navio. Então ela precisa comprar 50 mil toneladas, ela joga um prêmio ali, porque o custo de um navio atracado no porto é alto. Ela vai te pagar um prêmio por isso. E assim, na safra, o que acontece? É uma oferta muito grande de soja no porto, produtor vendendo. Março e abril é prêmio negativo. Então, em vez de eles pagar um a mais, eles estão tirando um a mais porque está cheio de oferta. Aí passa 1, 2 meses, começa já... Aí já muda. Você pegar novembro e dezembro, são os prêmios mais altos que tem. Basicamente é isso. Aí o que acontece? Tem outras coisas menores, né? Frete. Frete também, você vai ter que calcular o frete teu para ver o preço da soja no local que você está. Por exemplo, nós estamos em Venceslau Brás, eu tenho um preço de soja CIF Paranaguá, né, posto lá em Paranaguá,
aí eu quero vender CIF. Eu vendo muito CIF, né? Tenho transportador, então isso me ajuda. Então o que eu vou pegar? Vou ter que calcular esse custo, né, que eu tenho para pegar essa soja aqui no meu silo e colocar em Paranaguá, diminuir do preço que está lá em Paranaguá. Então esse é um outro fator. Excelente. CIF, o que seria? CIF é quando você vende o seu produto para entregar no comprador. Tá. FOB é quando você vende o teu produto para o comprador tirar na sua unidade. Acho que o Marcelo falou aqui um ponto importante, até para trazer para quem atende, produtor rural, para quem quer atender, é essa questão do prêmio. Você sabendo que no momento da safra tem esse prêmio que não está tão atrativo para o produtor, tem uma linha de comercialização, que às vezes vale a pena, faz sentido, Ronaldão, o produtor ele toma essa linha de crédito, que ele tem mais 180 dias para comercializar o grão. Então você tira essa necessidade do produtor dele ter que vender nesse momento. Porque muitos vendem mais barato porque ele está precisando do dinheiro. Então você tem que calcular, se tiver uma expectativa de aumento do preço do grão, ele toma essa linha de crédito e tem um prazo maior para vender esse grão. O grão entra como garantia? O grão está aqui dentro. O grão fica aqui dentro de garantia. Tá sabendo já, Ronaldão? Já dá para trabalhar no agro, hein? Pô, E agora, depois de 2 anos aqui, alguma coisinha tem que aprender, né? falando de formação de preço, o Marcelo, eu sei que ele entende bastante disso aí, que ele estuda bem. Ô Marcelo, para a questão de ter essa questão de formação de preço e tal, mas e para se proteger, o que o produtor pode fazer a parte de derivativos? Vocês têm feito alguma coisa? O que você pode trazer para o pessoal essa parte de Então, proteção? essa questão tem várias modalidades que você pode atuar. A opção mais utilizada aqui no Brasil inteiro, na nossa região aqui, eu sei que é, mas eu acredito que no Brasil inteiro, é você travar os contratos futuros. O que é um contrato futuro? Contrato futuro é quando você trava o seu preço, a sua data de entrega do seu produto e a sua data que você vai receber o dinheiro. Isso aí é contrato futuro. Isso aí envolve a entrega de mercadoria física. Então, se você travou um contrato futuro, você vai ter que entregar o seu produto na data que você combinou para você receber na data que você combinou, né? E aí tem outras modalidades, né, que daí envolve operações bancárias e tudo, que são uma outra opção muito utilizada é os hedges, né? Por exemplo, isso que nós comentou sobre os prêmios. O pessoal geralmente faz. Se eles travam uma operação, travam o dólar, né, o preço do dólar, fixa o preço do dólar, fixa o preço da soja em Chicago, numa época em que os prêmios estão positivos, entendeu? Você vai chegar na colheita, você sabe que o prêmio teu está negativo e você já travou dólar Chicago. Então, você fica com o seu preço de soja travado. Essa é uma operação que não envolve daí produto físico. Você não precisa ter soja, né? Só envolve papel, né? Isso que é interessante, porque é um modelo novo que não são todos os produtores que têm esse tipo de conhecimento. E dependendo do momento, o produtor tem que estudar. O que está mais interessante travar agora? Travar o físico ou travar o papel? Porque tem momentos que às vezes se você travar o papel, você ganha de R$2, R$3 a mais por saca, né? Se você travar o físico, então essa é uma forma do produtor estar se protegendo, que é através dos derivativos. Marcelão, fiz um post recentemente sobre cooperativas. Bugou a cabeça das pessoas que não têm conhecimento, que não estão aqui na região interiorana, porque elas acham que cooperativa é somente a de crédito, Cicobi, Cressol, Credicis, Sistema Ailos. E existem as cooperativas de, enfim, N finalidades, leite e tem também a de soja, né? Sim. Qual o papel da cooperativa de soja perante um produtor rural como você? O que ela oferece? Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar através de um? Então, a cooperativa, que ela não é nada mais do que uma união de produtores que se tornam cooperados para fazer aquisição de fertilizante, de insumo, depois a própria comercialização de grãos. Então, essa união de produtores, né, que daí acabam se juntando e formando lotes de compras e lotes de vendas maiores, né? Então isso acaba tendo uma condição melhor. Ajuda, né? Também acaba tendo algumas linhas de créditos do governo também, eu acho que uma situação melhor para a cooperativa, não diretamente para o produtor. Eu sei que em compra de fertilizantes, a cooperativa ela consegue comprar com alguns impostos a menos, mas assim, aí vou entrar no outro assunto, talvez vai dar meio assim o que falar, polêmico. Aqui é papo reto. Aqui. Eu acho que há um tempo atrás as cooperativas elas tinham muitos benefícios para os produtores, sabe? Mas hoje, no meu ponto de vista, eu acho que virou mais um negócio particular
que a cooperativa está defendendo os interesses dela, o lucro dela e não do produtor. Isso de repente pode fazer que o pequeno produtor que precisa vá até ela, mas quem tem a estrutura maior acaba É que assim, se teoricamente, numa cooperativa, quem planta 5 hectares e quem planta 1.000 hectares, venderiam e comprariam pelos mesmos preços. Então hoje eu vejo assim, talvez para um pequeno produtor ela seja até atrativa. No geral, virou um negócio defendendo os interesses deles, né? E não quero generalizar, nem assim, mas pelo menos aqui na nossa região a gente enxerga isso, sabe? Porque como eu faço também com a minha empresa de comércio de grãos de outros produtores, eu compro de outros produtores e vendo para as trades, né? E assim, eu posso te garantir que 95% do tempo eu com uma estrutura, consigo pagar um preço melhor pro produtor do que qualquer cooperativa aqui. Você entendeu? Perfeito. Estou falando em comercialização de grãos, não estou falando em insumo e fertilizante daí, que é outra coisa. Mas na comercialização de grãos, aqui, né, a gente acompanha os preços das cooperativas e o preço nosso. A margem, atualmente, que as cooperativas estão trabalhando, não tem como falar que é para beneficiar o produtor, né? Isso aí tá bem claro. Você vê, assim, os produtores nos últimos 3 anos aqui na região abandonaram a cooperativa, né? Você pega aqui do lado aqui uma estrutura daquele tamanho ali, que dá umas 5 da minha estrutura, eles estão recebendo tipo nem o dobro do que eu recebo numa estrutura dessa, entendeu? Ou seja, tem muito... Eu tenho que chegar num ponto, vago, eu né? já tive o ano passado não, que teve uma quebra de safra, o ano retrasado eu fiquei 4 dias sem receber produto de produtor aqui, eu não dei conta de receber a demanda que tinha. E aqui nós temos 2 cooperativas aqui, uma do lado, outra 5 km daqui. Então acho que hoje eles estão defendendo os interesses deles, né? Isso muda a dinâmica do mercado. E é só você olhar hoje a estrutura das cooperativas no Paraná que você já vai entender, né? A potência que eles, sei lá, em 10 anos aí, que se tornaram e o lucro é muito grande, né? E eu acho que o produtor tá ficando para trás, tá pagando a conta. Excelente explicação. Prática, né? A vida como ela é. O Ronaldão, aqui é na prática. Eu vou ensinar como que entra dentro do silo. Isso aqui qualquer officer tem que saber como que entra. Senão não dá para ser banker do agro. Como que sai também. Ó, aqui, ó. Bora! Marcelo, explica para nós aqui então. Isso aqui, só para explicar, nós estamos dentro de uma estrutura de silo. Nós estamos aqui dentro, na safra, cheio de grãos aqui dentro. Como que é o funcionamento, Marcelo? Por onde que entra o grão? De onde que vem? O que é isso no chão? Explica para a gente, por favor. Bom, então, aqui é onde a gente está dentro do silo, é onde os grãos que já estão padronizados vão ficar armazenados, né? Aí o período pode passar de 1 ano, 2 anos que ele não vai ter problema. Os grãos eles vêm lá por cima, né? Tem os header que chama, que são as correias transportadoras, que vêm e jogam lá no cupinzinho, lá naquele furo lá. Então lá de cima ele cai, né? Daí começa a fazer uma pirâmide aqui e o produto vai se esparramando e chega até lá no final. Essas canaletas aqui são o sistema de aeração do silo. Então, é onde controla, se o produto começa a esquentar muito, ele é sinal que ele vai estragar. Então, através da termometria que a gente leu lá na sala de painéis, a gente acompanha cada ponto do silo, através disso aqui, ó. Esse aqui é os cabos de termometria, ó. Quando está cheio, os produtos ficam encostados aqui, ele mede a temperatura e umidade do produto. Então, se esses cabos estão lendo que está esquentando, é ligado à aeração, né? Ela sai dessas canaletas aqui. Como o silo ele é inteiro, fechado e lacrado, a força do vento não tem para onde escapar, então ela atravessa a massa de produtos. Então ela passa entre os grãos e vai sair lá em cima, daí naqueles orifícios lá. Então ele acaba resfriando o produto. Então uma outra questão importante é que essa aeração não pode ser ligada, por exemplo, num dia que está com 35 graus. Se você ligar a aeração, ele vai pegar aquele ar quente e vai esquentar ainda mais o teu produto. Então tem o controle de temperatura. Você vai ter que ligar
ou no entardecer, ou à noite, ou no amanhecer, quando a temperatura do ar ambiente está mais baixa. E aí joga para dentro o ar e resfria a massa de produto que está aqui dentro. E aí essa rosca aqui que a gente está vendo é quando a gente vai esvaziar o silo, quando vai carregar os produtos. Então, quando vai carregar, isso aqui cheio de produto, abre essas comportas aqui, né, esses furos, e o produto cai. Embaixo aqui é um poço, né, um poço onde tem outra correia transportadora. Então, o produto cai na gravidade, somente na gravidade ele cai nessa correia. Para os elevadores, que a gente já mostrou também, para o carregamento, que nós vamos ver daqui a pouco. Só que quando chega no fundo do silo, que já carregou tudo, para de cair com a gravidade. Então, fica uma massa de produto aqui até uma altura que não consegue mais cair por gravidade. Então, liga essas roscas, né? E essa rosca começa a trazer o produto e cai lá nos orifícios lá. Percorre todo o perímetro do silo aqui, até esvaziar o silo novamente. Trazer na prática mesmo como o funcionamento. E uma dúvida aqui, um silo cheio disso aqui, de grãos, quanto tempo demora para as pessoas para esvaziar de uma vez? Uma boa pergunta, mas esse silo, 3.600 toneladas, a gente tem a capacidade das correias transportadoras, são 120 toneladas hora. 3.600 toneladas dividido por 120, não fazer a conta na calculadora horas, agora. 20 e poucas horas, Isso. Seria mais ou menos isso. Para esvaziar. É lógico que a hora que chega no fundo aqui, que daí tem que usar a rosca, daí demora um pouquinho mais o fundo. Aqui nos bastidores o Rafão trouxe uma curiosidade, talvez seja, mas é importante para quem está nos acompanhando. O PECB tem alunos em todos os estados do país. Você falou um pouco sobre ter alguns estados com um calendário diferente um dos outros. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O Plano Safra ele abre em julho, né? Então, o grosso de recurso barato, de recurso com taxa de juros subsidiada pelo governo, sai em julho. E normalmente quem planta, até produtor daqui do Paraná, mas planta no Amapá, planta em Roraima, ele vai plantar a partir de janeiro, fevereiro, é o calendário norte-americano. Então, se você não se atentar, quando esse cara for fazer o custeio, ele vai pegar uma taxa de juros mais alta, porque o recurso mais barato, o povo daqui já usou tudo. Sempre tem que se antecipar o calendário de custeio de quando ele vai precisar do recurso. Essa é a curiosidade, que às vezes o cara pega uma taxa do dobro sem saber, né? Bacana, porque eu mesmo não sabia disso daí. Professores, claro que sabem, né? Mas você que está acompanhando, então, é uma informação muito importante. Valeu, Rafão. Eu nunca aprendi tanta coisa em 2 dias. Cara, vou falar pra você, eu também tô aprendendo. Essa estrutura pra mim foi super legal, porque no detalhe você não conhecia. Muito. Marcelão, passamos por toda a estrutura, conhecemos tudo no detalhe. Então o grão chegou na hora de vender, você vendeu para trade. O que acontece? Como que funciona para sair, para o grão ir embora? É aqui? Então, é assim, tudo que a gente mostrou, né, até agora era relacionado à entrada de produtos, né? Do jeito que o produto vem para a lavoura, é beneficiado e armazenado. Agora, aqui que nós estamos falando, é a hora que a gente executou a venda, vendeu o produto, aí vamos entregar para trade, para a empresa que comprou, o porto, para onde for. Então, o caminhão vai entrar lá na balança, onde a gente viu, vai chegar lá, vazio, né? Vai pesar vazio, vai passar aqui do lado, vai fazer o contorno ali e vai entrar aqui de baixo. Isso aqui é o silo de expedição, né? Como a gente comentou, né? Então, o silo de expedição já está com o produto ali dentro, aguardando o caminhão. O caminhão entrou, o silo abre e joga aqui na balança de fluxo. Essa balança de fluxo já vai pesando as conchadas ali e o caminhão já vai sair daqui carregado com o peso de balança de cada caminhão. Então, daqui ele saiu, volta a pesar na balança novamente, carregado, né? Confere com o peso lá daquela balança com o peso da balança aqui, fechou o pacote, o classificador vai coletar uma amostra igual quando chega, para conferir se o produto realmente está dentro dos padrões de embarque. Aí ele coleta uma amostra, faz todo aquele processo de classificação e se o produto deu bom, né? Que normalmente sempre dá dentro dos padrões, o caminhão está liberado para viajar para o destino que foi a venda. Muito legal. Ronaldão, então eu acho assim, aqui a gente encerra na prática mesmo, né? Todo o processo, desde quando tira o grão lá da propriedade, da lavoura, mostramos todo o processo para o pessoal conhecer no detalhe. Poxa, então, o que você acha? Gostou, Ronaldão? Aprendeu bastante coisa? O
que é dar um feedback? Primeiro, agradecer a você por ter nos possibilitado fazer essa ponte e tudo mais. Então, você está acompanhando agora, foram 2 dias de muito conteúdo, cansativos, que a gente teve uma rotina de sol e tudo mais, assim, andando bastante, mas foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado bastante. E agradecer principalmente porque, pô, de tudo isso que você trouxe, o mais valioso ativo é seu tempo, cara. Você está com a gente aqui com o maior carinho do mundo. Você, teu pai, filho, toda a família nos recebendo. Não à toa, vocês construíram tudo isso aqui. Vocês têm um ano maravilhoso. Como eu falei na nossa gravação do Eu Banco na Fazenda, no 2º episódio, vocês construíram aqui um império. E eu tenho convicção que a gente vai voltar aqui ainda mais vezes, com isso tendo crescido muito mais. Conta muito com a gente. Se espera em São Paulo. Opa! E lá em São Paulo, registra aí. Quando estiver lá, não tem alternativa, tá? Você está intimado a gente ir lá no Vila Country jantar, né, Rinaldão? Por conta do Rinaldo. O Rinaldo pode pagar dessa vez lá. E a gente vai curtir a moda de viola, comendo muito bem. De coração, muito obrigado, parabéns. Foi uma manhã incrível e vocês, espero que tenham gostado. E aqui na descrição, eu tô deixando para você tanto a rede social do Rinaldo, aqui da Agrobase, e também estou te deixando o link para você conhecer um pouco melhor o PECB, que é um programa que te prepara na prática, como você viu a prática aqui, para um dia estar aqui atendendo o Marcel, atendendo a Agrobase, atendendo grandes produtores rurais. Então o PECB é focado em você, que quer conhecer o agro e brilhar no atacado. Nos vemos em breve, estamos juntos, muito obrigado.